E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Beleza? Vamos começar a estudar o livro Da Cultura do Corpo, de Josimar da Olio, 13ª edição, publicado pela editora Papyrus, de 2010, ok? Esse livro atualmente não é o mais pedido de Josimar da Olio. Normalmente pedem o livro Educação Física e o Conceito de Cultura, que nós já temos o resumo aqui, mas para completar essa ideia de Josimar da Olio sobre cultura e educação física, nós vamos fazer o resumo também deste livro, beleza? Vamos lá então. Introdução. O referencial para este trabalho é a antropologia social, que trata do homem nas suas relações sociais, entendendo-o como construtor de significados para suas ações no mundo. Como o homem é um ser social em todos os momentos e ambientes, também o será, evidentemente, em sua prática profissional. Os professores de educação física possuem um universo de representações sobre tudo que o rodeia e isso guia e justifica suas ações. Eles constroem significados que se relacionam em áreas como fisiologia, pedagogia, sociologia e psicologia. Os professores, como seres sociais que o são, não desenvolvem uma prática mecanicamente influenciada pelo currículo da faculdade. Eles trazem para suas práticas toda a bagagem de valores adquiridos na sua formação educacional, a escola em que se preparam profissionalmente, etc. Eles levam em consideração todo esse aparato social adquirido quando vão trabalhar com e através dos corpos dos seus alunos. O corpo é construído culturalmente, e essa tendência em pensá-lo apenas biologicamente revela uma determinada concepção sobre natureza humana. Até o termo educação física pressupõe uma intervenção em corpo biológico. A ideia central é fazer com que a educação física tenha como referencial uma prática de caráter cultural, não só do corpo, mas dos conteúdos que desenvolve. Uma educação física que possa enxergar que diferenças não são desigualdades, e sim características de cada grupo, que todos são iguais no direito à sua prática. É a capacidade de se colocar no lugar do outro em sua dinâmica cultural. Vamos para a antropologia, um deslocamento do olhar. Aqui é um tema muito importante, essa base da antropologia, pois ela tem uma incidência bem grande em concursos públicos. As referências do professor para criar toda essa teoria da educação física cultural é muito importante, principalmente Marcel Mauss, então toda a atenção. A antropologia estuda as diversas variáveis que compõem uma sociedade, tais como idioma, organização política e jurídica, crenças religiosas, dentre outros. Entretanto, seu estudo não é baseado no levantamento sistemático desses aspectos, mas sim como estão relacionados entre si e como cada sociedade caracteriza tudo isso. Até o final do século XIX, a pesquisa antropológica tinha um caráter evolucionista, onde a ideia principal era descobrir uma origem comum e caracterizar as diferenças a partir de ritmos desiguais de desenvolvimento. Em 1877, Morgan classificou os homens em selvagens, bárbaros e civilizados. Os europeus eram considerados o povo civilizado e os não-europeus da América, da Ásia e da África eram os primitivos. A diferença era pensada como inferioridade. Apesar de esse pensamento justificar o colonialismo e o preconceito, ele trouxe, com grande mérito, a ideia e o reconhecimento de uma mesma humanidade para todos os homens. No início do século XX, houve uma mudança metodológica e conceitual. O pesquisador passou a interagir com o povo estudado, e dentro desse contexto, qualquer costume teria sentido. Enxergando cada sociedade como unidade autônoma, buscava-se compreender as relações que dariam sentido a todos os pormenores. Era o começo do princípio da alteridade. Essa nova forma de fazer antropologia passou a considerar os homens diferentes entre si e não superiores ou inferiores. A antropologia atual não está mais ligada a um espaço geográfico, cultural ou histórico particular. A antropologia não estuda apenas as tribos remotas e exóticas, mas trata de estudar o homem em todas as práticas e costumes. A antropologia das sociedades complexas permite o estudo de qualquer grupo contemporâneo, desde operários até grupos religiosos ou ainda professores de educação física.
O conhecimento antropológico da nossa cultura nos permite compreender que somos uma cultura dentre tantas outras. Dessa forma, é possível compreender o sentido de uma determinada manifestação cultural numa dada sociedade que, por mais que sejamos seres humanos, nos expressamos das mais variadas formas. E isso nos faz olhar criticamente para características até então tidas como naturais em nossa sociedade. A capacidade de olhar para o outro e olhar para si mesmo através do outro constitui o olhar antropológico. Uma das ideias básicas que justificam um olhar antropológico também sobre grupos contemporâneos é uma perspectiva metodológica associada ao conceito de fato social total, de Marcel Mauss. O fato social total diz que em todas as realizações humanas é possível encontrar dimensões sociológicas, psicológicas e fisiológicas. Essas dimensões constituem uma unidade social e são priorizados os olhares sobre os comportamentos e atuações dentro de um grupo específico em detrimento de enfoques mais abstratos, como sociedades, ideias ou regras sociais. Os fatos sociais são coisas, segundo Durkheim, que só poderiam ser explicados quando relacionados a outros fatos sociais. Caráter inconsciente dos costumes. Os costumes de um povo são naturalizados e encarnados inconscientemente, e esses costumes só podem ser compreendidos por meio de sua unidade. A experiência individual ou grupal é uma expressão sintética da cultura, em que o indivíduo ou o grupo vive, cabendo ao pesquisador o mapeamento e a reconstrução da lógica que ordena seus comportamentos. A noção de cultura parte do estabelecimento de uma unidade fundamental entre ação e representação. Como não existem comportamentos naturais, a compreensão da expressão de uma construção social refere-se a aspectos globais da sociedade. O observador é um sujeito observando outros sujeitos, e tudo que ele observar será mediado pela sua subjetividade. Ou seja, o que lhe parecer humano, o que se destacar, para ele será mediado pela sua condição de sujeito participante de uma cultura e será intermediado pela sua subjetividade. Mas isso não é algo que perturba sua reflexão racional, é um fator intrínseco à relação entre duas pessoas. O objeto de pesquisa pode ser familiar e não ser, necessariamente, conhecido. A descrição densa, o papel interpretativo da análise cultural vai ser sempre uma leitura sobre o real e de segunda mão, já que é uma reconstrução da realidade e não da realidade em si. A descrição densa daria conta da hierarquia estratificada de estruturas significantes de fatos sociais, muitas vezes simples e aparentemente indiferenciados. Um sinal corporal pode ser um componente fisiológico, simbólico, de caráter social, o que o torna sinal passível de diferentes descrições. Vamos para a construção cultural do corpo. A natureza cultural do homem. Quando a antropologia começou a se estruturar como ciência, o seu referencial teórico tinha em objetivo estudar o homem na natureza, sua origem, um homem natural, sem a roupagem cultural anterior ao desenvolvimento social. Buscava-se um homem biologicamente pronto, sem as influências do meio ambiente e das dimensões socioculturais, responsáveis pela diferenciação futura. Com essas premissas sendo questionadas, a antropologia saiu do campo natural para o social. E, consequentemente, a ideia de linearidade no desenvolvimento humano foi refutada. O desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento sociocultural necessariamente ocorrem simultaneamente. A cultura, mais que consequência de um sistema nervoso estruturado, seria um ingrediente para o seu desenvolvimento. Um afeta o outro igualmente, não sendo possível separar esses dois aspectos. O ser humano é incompleto, não nasce com suas orientações programadas. Ele adquire sua bagagem necessária para uma vida em sociedade justamente por ser dependente. O homem possui um mecanismo de controle e regulagem do comportamento público, caracterizando sua humanidade. Sendo assim, não é possível pensar a natureza humana como exclusivamente biológica e desvinculada da cultura. O corpo biológico fornece os sentidos, mas o rosto de suas visões, os cheiros agradáveis ou desagradáveis, são fornecidos pela cultura. Prosseguindo, o corpo, sede de signos sociais. Cada sociedade se expressa diferentemente através de corpos diferentes. A individualidade do homem se concretiza no e por meio do corpo, o seu primeiro e mais completo patrimônio.
Não é possível apreender o mundo em sua objetividade porque cada pessoa é treinada em seus órgãos pela sociedade, enfatizando ou limitando um ou alguns sentidos. A corporeidade é o locus em que o homem transcende os determinismos biológicos e torna-se efetivamente humano. Onde se manifesta uma regra nas relações humanas, pode-se reconhecer a cultura. Onde se observa uma característica constante e universal, encontramos a natureza. O controle do uso do corpo é necessário ao surgimento da cultura. É ordenar e organizar regras sobre a natureza. E a ordenação dessa construção varia de uma sociedade para outra e de uma época para outra. Mauss considerou os gestos e movimentos corporais técnicas criadas pela cultura, passíveis de transmissão através das gerações e imbuídas de significados específicos, podendo também, dependendo da forma de uso do corpo, influenciar a própria estrutura fisiológica dos indivíduos. O corpo é socialmente concebido e a sua representação social evidencia a estrutura dessa sociedade particular. Cada sociedade elege atributos que configuram como e o que o homem deve ser, tanto do ponto de vista intelectual e moral, quanto do ponto de vista físico. No corpo estão inscritos todas as regras, normas e valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. Vê-se, através de danças folclóricas, as diferenças entre sociedades por meio dos movimentos corporais, formação do grupo no palco, postura e forma de dançar. O homem vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais num processo de incorporação. Mais do que aprendizado intelectual, o homem aprende cultura por meio de seu corpo. As aptidões motoras também fazem parte do processo de transmissão cultural. As expressões corporais, os conteúdos conotativos, contêm princípios estruturadores da visão de mundo de uma sociedade e das atitudes em relação aos corpos seus e dos outros. É preciso entender quais princípios, valores e normas levam os corpos a se manifestarem de determinada maneira, ou seja, é preciso compreender os símbolos culturais que estão representados nos corpos. Nenhuma prática se realiza sobre o corpo, sem que tenha a suportá-la um sentido genérico ou específico. Ou seja, o que define o corpo é o seu significado. O fato de ele ser produto de cultura, ser diferente em sociedades distintas e não as suas semelhanças universais. Então está claro que o conjunto de posturas e movimentos corporais representa valores e princípios culturais. Sendo assim, atuar no corpo significa atuar sobre a sociedade a qual esse corpo está inserido. Marcel Mauss e a noção de técnica corporal. Mauss buscou estabelecer conexões e limites entre sociológico, psicológico e fisiológico, e ainda tentou delimitar o campo da psicologia e sociologia. Afirma que apenas a sociologia trabalha exclusivamente com fatos humanos, uma vez que a psicologia e a fisiologia não se limitam ao estudo do homem. Entretanto, estabelece que tanto a sociologia quanto a psicologia humana fazem parte da antropologia. Segundo Mauss, mesmo a psicologia tratando das representações coletivas nas consciências individuais, ela se difere da sociologia por 3 razões. 1. Os fenômenos morfológicos, que tratam as especificidades de cada povo ou de cada região. 2. O aspecto estatístico de cada povo e ou região, por exemplo, índices de criminalidades, medidas econômicas, enfim, dados mais profundos de uma sociedade específica. E 3. Aspectos históricos da tradição de determinada sociedade. Cada fato social, mesmo parecendo novo, tem uma história e está em conexão com fatos ocorridos anteriormente. O corpo que se deve trabalhar na educação física é um corpo biológico e cultural, sem a possibilidade de separação. Todo e qualquer gesto, movimento corporal são elementos de uma dada sociedade ou cultura. Atualmente, lamente-se que o trabalho de Mauss não tenha sido desenvolvido por outros e, com isso, criado um tipo de inventário com esses diversos usos dos corpos por diversos povos, de várias regiões e em épocas, momentos históricos diferentes. Isso evita que certas práticas fiquem no passado, devido ao desenvolvimento tecnológico, e que são importantes para a análise e compreensão da sociedade atual.
Esse trabalho também contribuiria para a contraposição aos preconceitos raciais, mostrando que as diferenças entre as pessoas de diversas regiões não são devidas às diferenças biológicas existentes no exterior do corpo, mas sim pelas diferenças culturais expressas por meio deles. Entretanto, mais do que enxergar e catalogar as diferentes manifestações corporais, é entender o significado dentro desses componentes, num contexto social, os movimentos como parte integrante de um todo social. E esses comportamentos corporais são transmitidos de uma geração para outra através da educação. As crianças imitam os atos das pessoas de prestígio e autoridade no grupo social. Então, o ato imitador possui componentes psicológicos, unidade psíquica e fisiológicos, corpo, próprios do imitador. O corpo e os movimentos são expressões simbólicas tradicionais. Quem transmite, acredita e pratica aquele gesto. Quem recebe a transmissão, aceita, aprende e passa a imitar aquele movimento. É bom lembrar que tradição não é sinônimo de inércia, imutabilidade ou conformismo social, principalmente nas sociedades contemporâneas. Essa memória coletiva resiste ao tempo, mas também incorpora avanços relacionados ao desenvolvimento tecnológico e científico num processo dinâmico. Prosseguindo o trabalho de professores de educação física. Mas antes de prosseguir, vamos dar uma treinada? Ver como essa parte, principalmente a base antropológica desse livro, cai nas provas de concurso. E cai sim, viu? Vamos lá? Bora! Vamos lá então. Primeira questão, ano 2022, banca FUVEST, prova Universidade de São Paulo. Daolio aponta a obra de Marcel Mauss, intitulada As Técnicas Corporais, como esclarecedora sobre uma discussão que ainda vigora na educação física, a dicotomização homem-sociedade. Conforme nos conta Daolio, Mauss define técnica corporal como sendo as maneiras como os homens em cada sociedade usam seus corpos para a busca de alimento. Essa não é uma questão tão simples, porque ela exige, de certa maneira, uma decoreba a respeito do que significa as técnicas corporais. E nesse caso, como ele está falando de técnicas corporais, essa busca por alimentos não é o que ele define, ok? Letra B, as maneiras como os homens em cada sociedade de maneira tradicional, beleza, sabem servir-se de seus corpos. Exatamente, é essa a nossa resposta. É o que diz lá no texto, numa parte que fala de Marcel Mauss e especificamente das técnicas corporais, ok? Vamos ver as outras e conferir por que elas não estão corretas. Letra C, as maneiras como os homens em cada sociedade de forma escolarizada. Esse é o detalhe aqui, ó. Ele não trata exatamente de escolarização dentro da definição de técnicas corporais. Então é isso que deixa a nossa alternativa errada. Letra D. As maneiras como os homens do passado usavam seus corpos para sobreviver, uma vez que não havia escola. Não tem nada a ver essa definição com o que Mauss fala em técnicas corporais. E letra E. Um jeito que todos os homens que não diferem nas sociedades e de forma tradicional usam seus corpos para a luta. Também não é essa a definição, beleza? Vamos para a 2. Ano 2018, Colégio Pedro II. Ao apresentar a definição de Marcel Mauss de técnica corporal como sendo as maneiras como os homens, sociedade por sociedade, de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos. Olha que interessante. Essa questão, ela responde à questão anterior, né? Aqui ele define técnica corporal como sendo as maneiras como os homens, sociedade por sociedade, de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos. Daolio entende que a educação física atua diretamente sobre os corpos e, consequentemente, está envolvida com o aspecto das técnicas corporais. Nesse sentido, Daolio defende que os estudantes terão acesso a uma educação corporal, independentemente da escola, beleza, durante toda a vida. Ótimo! Já que as técnicas corporais integram uma gama variada de tradições e são providas de significados. Maravilha! Já na letra A achamos a nossa resposta. Vamos conferir as outras. B. O homem não pode viver sem a educação física, tendo em vista ser esta a única disciplina capaz de trabalhar o corpo na escola de forma construtivista e crítica. Não sejamos tão presunçosos, né? Não é a educação física a única capaz de trabalhar o corpo na escola. A artes também, por exemplo, trabalha muito bem essa ideia de corpo.
Ok? Letra C. A educação física se justifica na escola, tendo em vista o ensino das especificidades das técnicas corporais de forma correta, integrada e inovadora. Sempre quando nós estivermos falando de cultura e aparecer algo como forma correta, nós devemos, assim, ficar muito bem atentos, porque a cultura, ela fala justamente isso, que não existe forma correta. Cada povo, cada cultura tem as suas formas de se expressar, as suas formas de se comunicar e, na verdade, não existe uma melhor, nem pior, nem correta, nem incorreta. Existem formas diferentes, tá certo? Letra D. A natureza humana é eminentemente biológica e o ensino das técnicas corporais pela educação física deve pautar-se nesse pressuposto. Não é exatamente natureza biológica. Nós devemos tratar de uma maneira natural, não exatamente eminentemente biológica. Então, número 2, letra A. Vamos fazer mais uma? Número 3, ano 2022, Banca VUNESP, Prefeitura de Jundiaí. Daolio conclui sua obra intitulada Da Cultura do Corpo, sugerindo que a educação física escolar deveria se orientar pelo princípio da alteridade. De acordo com esse autor, ao adotar esse princípio como norteador das aulas, as diferenças culturais, as corporais, entre outras, letra A, passariam a ser compreendidas e aceitas. Legal. Porque o que caracteriza a espécie humana é justamente sua capacidade de expressar diferenciadamente. Muito bem. Quando nós falamos de cultura, como eu disse anteriormente, nós estamos falando de formas diferenciadas de se expressar, de se comunicar, de se comportar, ok? Então essa é a nossa resposta. Letra A. Vamos ver o que há de errado nas outras. Letra B. Passariam a ser eliminadas, porque o que caracteriza a espécie humana é justamente sua capacidade de se modificar e de se corrigir continuamente. Eliminadas, corrigir. Então isso aqui já invalida a nossa alternativa. Letra C. Seriam classificadas e estudadas pelos alunos com o objetivo de aprenderem a tomar como modelos os comportamentos aprovados pela sociedade. Como assim? Adotar os comportamentos aprovados pela sociedade? Será que não poderia haver uma crítica a respeito desses comportamentos socialmente consolidados? Não, então a letra C também está errada. Letra D. Seriam superadas e, a partir disso, os alunos passariam a expressar-se de acordo com uma expectativa de comportamento corporal universal. Não existe isso na cultura, né? Um comportamento universal. Justamente essa é a diferença que existe entre culturas. Cada um age e cada povo tem a sua maneira de se expressar, maneiras diferenciadas. Tá? Não existe um comportamento universal. E letra E, seriam superadas, de novo. E os alunos, uma vez esclarecidos e motivados, buscariam sempre atingir seu máximo rendimento. Também não está de acordo com essa ideia do princípio da alteridade. Maravilha? Então, resposta letra A. Vamos para a última. 4. Banca Cefet Minas. Prova Instituto Federal da Bahia. A educação física escolar, a partir de aportes teóricos das ciências naturais, realiza a sua atuação pedagógica partindo do indivíduo em direção à sociedade. Todavia, com os pressupostos epistemológicos das ciências humanas, esse processo passou a considerar também a influência da sociedade sobre as pessoas. Dessa forma, Daolio trouxe uma vasta contribuição para a educação física a partir da contribuição de um antropólogo que estudou o corpo e as ações humanas por um tríplice ponto de vista: as dimensões fisiológicas, psicológicas e sociológicas. Quem foi o pesquisador que trouxe essa contribuição? Tá vendo como eu disse? Marcel Mauss, ele é muito importante dentro desse livro da cultura do corpo, porque ele é uma importante referência para o nosso autor Josimar Daolio. Ok? Então, evidentemente, nossa resposta é a letra C. Eu trouxe um apanhado de questões que tem como referência a antropologia, principalmente a antropologia de Marcel Mauss, que deu base a essa teoria desenvolvida pelo autor Josimar Daolio. Tá? Não quer dizer, claro, que não existem questões de outra natureza a respeito desse livro. Existem, claro, nós vamos ver mais à frente.
Mas o que eu quero dizer é que esse assunto, essa base antropológica dentro desse livro, ela é muito importante e cai bastante em provas de concurso. Portanto, a nossa preparação não deve deixar de dar um destaque especial para este assunto. Antropologia, Marcel Mauss, dentro do livro e dentro das referências de Josimar da Olio, ok? Então, concluímos a resolução de questões dentro desta primeira parte. Bom, fizemos algumas questões, resolvemos e vimos como esse tema da antropologia dentro da educação física cultural é cobrado em concurso público. Agora nós vamos para o estudo do trabalho de professores de educação física. É uma pesquisa que foi realizada com professores da rede pública, mas nós não vamos fazer isso agora, vamos fazer depois. Antes vamos dar uma descansada, recuperar as energias, tomar um café e depois retornamos para o estudo do livro da cultura do corpo de Josimar da Olio, beleza? Valeu e até o próximo estudo.